Oi, pessoal. É com muita alegria que eu estou aqui com o pastor Hamilton, ministro da palavra, homem de Deus, pastor da igreja cristã aqui de Palmeiras, que eu considero muito. Obrigada, pastor Hamilton. E hoje, pessoal, o pastor e o padre vão estar encerrando comigo a série de prevenção e combate ao suicídio. Não quer dizer que a gente está encerrando os nossos trabalhos, mas nós ficamos 2 meses falando sobre isso no Instagram e agora nós vamos passar por um outro assunto, mas os telefones estão todos no Instagram, aquele mapeamento está lá constando no Instagram, quem precisar de ajuda pode procurar. Mas por que conversar com um padre e um pastor? O que a psicologia tem de diálogo com um padre e com um pastor e esse assunto, suicídio? Tudo, né, pastor? Porque, desculpa, pode falar. Não, pode. Porque nós sabemos que ao final de tudo é Deus. E Deus usa os profissionais para medicar, para tratar na psicoterapia, os psicólogos, os médicos, mas nós sabemos que nós somos ferramentas nas mãos de Deus. E eu gostaria de ouvir do pastor, o que acontece, pastor, espiritualmente? O que está acontecendo com uma pessoa que não quer mais viver? Então, na área espiritual, bíblica, a gente interpreta que há a questão física, que pode ser a falta de algum tipo de substância no organismo que leve a uma depressão, mas há também a questão espiritual. O ser humano ele é formado completo, inteiro. Inclusive tem uma ideologia, uma teologia que fala do homem inteiro, integral, que é corpo, alma e espírito. Eles estão tão próximos que só Deus pode diferenciar um do outro. Eles são tão unidos que às vezes a gente confunde um com o outro. Por exemplo, é claro que Deus não só o fim, mas o meio e também o início. E quando a gente rompe com Deus, quando o ser humano rompe com Deus, quando não há uma aproximação com Deus, há uma série de quedas, há uma sequência de percas. E uma dessas percas é o sentido da vida. O sentido da vida só de fato é possível nele, unido a ele. Então isso não é conversa religiosa. Isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a essência que Deus construiu a cada um de nós. Nós somos seres humanos sociáveis. E por sermos seres humanos sociáveis, inclusive com Deus, e principalmente com Deus, se não há essa ligação, as coisas vão se rompendo. E aí, rompendo, há essa ausência de sentido de vida. Entendi. Então, a Bíblia responde isso como? Ela responde assim: quanto mais próximo de Deus eu estiver, não é que a gente não enfrente esse tipo de crise, enfrenta. Só que mais fácil vai ser de superar. E não chega a essa via de fato. Entendi. Belíssima a explanação do senhor, até porque eu, como psicóloga, também trabalho numa linha não teológica, mas científica, que também compreende o homem como um todo. Daí o porquê que a psicologia, e no meu caso a psicoterapia, a gestaltterapia, eu sou gestaltterapeuta, nós compreendemos o homem como um todo. E a espiritualidade ela é uma parte muito importante desse ser humano, que traz sentido à existência, o que dá mesmo sentido à vida. Então, assim, tem muito a ver a psicologia, né, com a crença, com a espiritualidade, independente de qual ela seja. Pastor, já partindo, né, para o encerramento da série, e eu sei que ao final é Deus. Não que a gente vá colocar ele no final, mas assim, o remédio faz o efeito, a terapia faz o efeito, mas para dar o suporte para essa família, para essa pessoa que está tão debilitada, que está tão fragilizada, é Deus.
Porque é ela e o travesseiro dela que sabe o que ela passa, é a família que sabe o que passa, né, no dia a dia desse problema. E eu queria pedir ao Senhor, o que a palavra de Deus tem a dizer, o que Deus tem a dizer para essas pessoas que passam por esse problema, para essas famílias que passam por essa dificuldade. Então, a situação que a gente vive no mundo é muito propícia para isso. E não é, por ser propícia para isso, uma crise como essa que nós estamos passando, não há uma saída só. Não é só uma saída que nós temos. Nós temos várias saídas. E é às vezes igual ao remédio. A gente tem que tomar o remédio sequencialmente falando, paulatinamente falando. Então, a Bíblia, ela tem uma palavra para nós assim, de que você que está acometido, ou que foi acometido, ou que está na situação, não é o único. Existem personagens bíblicos que também passaram por esse caminho de depressão. Alguns deles pediram a morte para si. Olha. E aí Deus entrou na história. E aí a gente acha, de fato, que também é espiritual. Não é só espiritual, mas é também espiritual. Eu sei que existe muitas facetas dizendo que é o capeta. Não tem nada a ver com o nosso inimigo, Satanás. Às vezes não tem, mas ele usa isso. Ele talvez não seja o causador, mas ele pode ser a pessoa, o ser que vai usar em malefício do indivíduo. Então, é por isso que eu me referi a personagens bíblicos. Elias pediu a morte para si, depois de uma crise difícil na vida dele, como profeta, e ele pediu a morte para si. Ele invocou a Deus, e Deus entrou então com a saída. E a saída foi a tarefa, a ação dele, que exigiu dele o envolvimento e a presença de Deus na vida dele, dando sentido às coisas e dando valor. Por exemplo, ele falou assim: não, Elias, existem muitas coisas que você precisa fazer ainda, você é importante nessas coisas. E aí Deus, no caminho da psicologia, ele valorizou a presença dele, porque a ausência de valor entra por esse caminho. E aí Deus falou assim: não, Elias, você tem muita coisa a fazer ainda, que eu preciso que você faça. Deus precisa de um homem aqui na terra. Que para você ver. Ele é, hein? Exatamente. E aí, andando por esse caminho, Deus usando esse caminho, reabilitou a pessoa. E ele de fato foi. E aí passou por essa crise. Porque é uma crise que tem começo, meio e fim. A pessoa precisa então, nesse meio, usar, pedir ajuda. E ele pediu ajuda a Deus. Não é vergonha, né, pastor? Não, em momento algum. Por isso que eu me referi, não foi só um personagem, foram outros e vários personagens. Jonas, talvez o mais conhecido, o do peixe, que foi engolido pelo grande peixe, ele também pediu a morte para si. E aí Deus sempre entra com a saída. E às vezes a saída é direta dele, às vezes é por meios de remédio, por meios de conselho, de convivência, de mexer com o valor próprio da pessoa. Então os meios são vários. Então qual o único meio que Deus usa? Não, Deus usa todos os meios. Maravilhoso. Desde que não quebre esses princípios dele. Então a autoestima, a valorização, porque todos nós temos um valor, todos nós temos um valor conosco, que ninguém faz como a gente faz. Pode fazer, mas faz diferente, não é como a gente. E não somos únicos. Seres únicos, exatamente. Então a espiritualidade anda nisso. E a espiritualidade é relacionamento. Quanto mais ausente eu for, quanto mais isolado eu estiver, menos eu cumpro o meu papel. E a depressão isola. Quando uma pessoa está totalmente isolada, ela tem alguma coisa, alguma ferida que precisa ser tratada. A família tem que ficar atenta, os amigos ficarem atentos, as pessoas da igreja, independente de qual igreja seja, ficar atenta ao outro, não é, pastor? Porque a saída é comunitária. Nunca é o isolamento. O isolamento nunca é a saída. A saída é sempre assim. Aí às vezes a gente fica pensando: mas isso não acontece com os outros. Acontece até com personagens bíblicos. Elias. Eu sei que talvez vocês conheçam quem foi o profeta Elias.
A Bíblia fala que o profeta Elias foi um dos maiores profetas de todo o Velho Testamento. E ele entrou pelo caminho. Então a gente não pode pensar que, é porque Deus está longe de mim. Não é essa a situação. A situação é outra. A situação é você perceber o valor que você tem e o valor que Deus dá. Por exemplo, o valor que Deus deu a cada um ser humano foi tanto que ele morreu na cruz por nós. Isso é um valor muito mais do que a gente pode pensar. Então, é a maior prova de amor, né, pastor? A maior prova de amor. A Bíblia fala até que alguém poderia até animar e dar a vida por alguém bom, mas por nós, ele fez isso. E ele fez isso por amor a nós. Então, os caminhos que Deus usa são esses, sempre da comunidade. Nunca além da comunidade. Eu vou me sarar sozinho. Ninguém sara sozinho. Embora o organismo tenha essa capacidade de, por si só, ter uma defesa, mas no sentido espiritual, espiritualidade é comunidade. Coletividade. E é na comunhão que o Salmo 133 fala que é na comunhão que ele derrama a sua graça e a vida para sempre. Aleluia. Nunca é. Há expressões bíblicas sempre que nos remete à comunhão. É o pão que não é meu, é nosso. O perdão que não é meu, é nosso. O Deus que não é meu, é nosso. E sempre no plural e no coletivo. Então a saída também é sempre assim. É sempre no coletivo. Embora, e aí entra a questão pessoal. A gente pensa assim, mas eu não vou falar para ninguém não. Tem vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? E quanto mais, aí sim, aí o nosso inimigo, que quer ver a nossa destruição, usa tudo isso. Ele transforma esse medo, que é só na nossa mente, em uma parede maior do que a gente imagina. E quando a gente se aproxima, a gente vê que a parede não é tão grande. A gente imagina, a gente se aproxima de outras pessoas, de alguém que pode nos ajudar. Porque a questão não é só confissão. Teologicamente falando, a confissão, ela mais me ajuda do que ajuda o outro. Libertadora. Ela é libertadora. Eu confesso e me conscientizo confessando. Eu preciso dele. Preciso de ajuda. A confissão tem essa ala de eu concordo. Eu sou consciente. Por exemplo, quando a gente vai confessar nossos pecados a Deus, a gente não vai trazer novidades para Deus, porque Deus já sabe tudo. A gente vai interiorizar o que a gente já sabe ser verdade. E a gente vai verbalizar. Então o caminho da cura, teologicamente falando, é sempre a comunidade, nunca o isolamento. E espiritualidade é relacionamento. Aleluia. Gente, fica até difícil encerrar depois de tanta sabedoria. Então o que eu posso dizer, pastor? Muito obrigada. Eu quero falar uma coisa assim, a igreja cristã sempre está aberta. Porque a gente sabe que esse trabalho, essa luta, não é de ontem, não é hoje, ela vem muito mais longa. E infelizmente algumas pessoas, por se isolarem e sentirem que o problema é só delas, ou são elas, se isolam, mas não é verdade. Tem pessoas que podem nos ajudar, que Deus usa pessoas para nos ajudar. E esse é o caminho que Deus usa. Sempre a comunidade. Então a Igreja Cristã Evangélica também tem um trabalho terapêutico nessa área. Tem alguns grupos aqui que se reúnem para ajuda. Voluntários, né? Voluntários. Tem psicólogos, como a doutora, que estão dispostos a serem usados por Deus para nos sarar. E graças a Deus que Deus usa. Não é mesmo? Só ferramenta na mão dele. Só ferramenta na mão dele. E graças a Deus. Então Deus é de fato o início, o meio e o fim. É Ele que dá o fôlego de vida. E Ele ama a cada um de nós. Deus ama a você e a mim. Mas eu me conheço. Deus também conhece você e por isso ama. Desse jeito. E aí a gente precisa de algumas mudanças e Ele, com o tempo, tranquilamente, Ele vai proporcionando essas mudanças para o nosso bem. Obrigada, pastor. Dá vontade de ficar aqui conversando com ele, gente. Mas eu quero, assim, agradecer. Agradecer por essa disponibilidade, agradecer por já ter esse trabalho aqui
né, que muitos nem sabiam e agora a gente passa a conhecer melhor, né? Pastor, que Deus o abençoe essa igreja maravilhosa, abençoe a todos nós. Muito obrigada. Estamos à disposição. Deus abençoe o trabalho de vocês. Desde já, parabéns, doutora. Obrigada. Eu sei que o trabalho que a irmã realiza, só uma parte a irmã fica sabendo, mas é muito mais amplo. É assim, a gente lança semente, a gente não sabe qual foi que produziu, se essa, se aquela, se ambas igualmente. É assim, que Deus abençoe muito a você e a sua família. Amém. Muito parabéns pela iniciativa. É de Deus mesmo. Amém. Obrigada. E a você, muito obrigado, que Deus abençoe muito. A Igreja Cristã Evangélica está sempre de portas abertas, pode nos procurar, estamos à disposição. Eu sei que não é só a Igreja Cristã Evangélica, a igreja também, a Igreja Católica e outras igrejas estão. A gente quer andar bem. A gente acha que uma cidade saudável não é só eu estar saudável, é a cidade inteira. Coletividade. E espiritualidade é relacionamento. Amém. É sempre assim. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Obrigada.